Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, então agora nós estamos com o nosso segundo trabalho, então uma continuação daquele nosso primeiro vídeo. Ali a gente mostrou como um ambiente sedentário iria modular o microambiente tumoral, né? O estilo de vida sedentário modulando o ambiente tumoral. Agora a gente vai ver o ambiente ativo, ou seja, o indivíduo que pratica alguma forma ou de atividade física ou de exercício físico e aquele mesmo microambiente tumoral. Tá bom? Então trago para a gente aqui um artigo de 2019, um artigo muito legal, já recomendo a leitura na íntegra. Pessoal, então olha que esquema legal que eles fizeram aqui no artigo, bem didático para a gente, comparando a condição sedentária com a condição exercício físico, né? O estilo de vida sedentário e o estilo de vida mais ativo. Então logo de cara a gente anota a diferença no vaso sanguíneo. Olha aqui, ó, olha o vaso sanguíneo. Olha a estrutura do vaso sanguíneo do indivíduo sedentário. Olha a estrutura do vaso sanguíneo do indivíduo ativo. Ah, mas por que é importante o vaso sanguíneo? Pessoal, é o vaso sanguíneo que vai nutrir aquela região do tumor. Ah, mas eu não quero que ele seja nutrido. Tudo bem, mas eu quero que as células do sistema imunológico consigam chegar ali para tentar atacar aquela proliferação celular, né, de células cancerosas. E como é que a célula do sistema imunológico vai chegar naqueles vasos que estão mal formados? Lembra do artigo anterior? A gente até citou um exemplo, fez uma comparação com uma ponte de madeira mal formada. Olha só, dá uma olhada na composição desses capilares que estão alcançando aqui a região tumoral, pessoal. Olha como eles são mal formados realmente. Muito importante, dá uma olhada aqui ó, na condição, no estilo de vida ativo. Olha essa proteína aqui chamada integrina. Pessoal, a integrina ela é fundamental para que as células do sistema imunológico que estão passando aqui pela corrente sanguínea, lembra, isso aqui gera fluxo, né? É como se fosse uma correnteza. Então essa célula, para conseguir invadir o ambiente tumoral e ajudar no ataque dessas células tumorais, né, na eliminação dessas células tumorais, elas precisam parar aqui para conseguir entrar. E quem é que vai fazer essa parada, essa ancoragem? Né? Vai servir como se fosse um porto, vai segurar essa célula do sistema imunológico que está navegando pela circulação. Essas proteínas chamadas integrinas. Então a célula do sistema imunológico está vindo aqui a favor da correnteza, né? Mas ela consegue se prender na integrina para que ela possa adentrar, chegar no microambiente tumoral e aí sim atacar as células cancerosas, tá? Então, a primeira coisa importantíssima que a gente repara é exatamente isso. Essa má formação dos vasos sanguíneos inclui a pouca expressão dessa proteína chamada integrina, dificultando então a chegada do sistema imunológico no ambiente tumoral na condição sedentária. Já na condição ou no estilo de vida mais ativo, nós notamos aí a presença na maior quantidade, uma maior expressão dessa proteína, o que vai ajudar então no combate à proliferação celular, às células cancerosas. Bem, pensando no microambiente tumoral agora, pessoal, vamos olhar o seguinte, ó, vamos observar o que eu tenho de diferente no microambiente tumoral no estilo de vida sedentário, comparando aqui, ó, versus, né, o ambiente ou o microambiente tumoral no estilo de vida mais ativo, atividade física ou exercício físico. Reparem, eu tenho uma concentração maior de lactato e uma concentração maior de hidrogênios, olha lá, menor pH, tá bom? Maior acidose, tá bom? Do que em relação ao microambiente no estilo ativo, olha lá, menor concentração, tá aqui, ó, menor concentração de lactato e um pH maior, ou seja, menor concentração de hidrogênio, tá? Menor acidose. É o contrário, uma da outra. Fora isso, nós temos aí a aparição de células do sistema imunológico, como células Treg, olha lá, células Treg, linfócitos T reguladores, e os macrófagos M2. Se eu olhar no microambiente tumoral, na condição estilo de vida ativo, a gente não vai notar uma alta concentração dessas células. Muito pelo contrário, eu noto uma maior concentração de atividade das células natural killer, né? Células CD8 e linfócitos T. Tá? Além disso, eu tenho os macrófagos em maior concentração, mas não na condição M2, na sua condição M1. Tá bom? A gente já vai lembrar a função desses macrófagos e células do sistema imunológico, a gente vai entender o porquê disso. Mas basicamente, pessoal, por que eu tenho uma maior concentração de lactato e uma maior acidose no ambiente ou no microambiente tumoral na condição sedentária? Porque a situação ocorre inicialmente por conta dessa má formação aqui dos vasos sanguíneos.
fazendo com que chegue menor concentração de oxigênio no microambiente tumoral. Se chega a menor concentração de oxigênio, o que acontece? A situação fica mais anaeróbia. Então, estas células tumorais dependem muito mais dos sistemas anaeróbios. Como o sistema da creatina fosfato ele é muito limitado, a maior parte da energia provém aí da glicólise, ou seja, da lise da glicose, da clivagem da glicose, de maneira anaeróbia, na ausência do oxigênio. E a gente sabe que o subproduto da glicólise anaeróbia é aí o lactato, tá? É ele que está causando acidose? Não. Acontece que para iniciar a glicólise anaeróbia, por exemplo, eu tenho uma hidrólise muito grande de ATP. Né? Fora isso, então, para manter o nível energético dessas células, para mantê-las vivas, né? E para iniciar a glicólise, eu vou precisar de uma grande hidrólise de ATP. Então, é por isso que quando a gente utiliza a glicólise anaeróbia, ao mesmo tempo acaba acontecendo o desequilíbrio entre produção e remoção dos prótons de hidrogênio, que estão vindo da hidrólise da adenosina trifosfato. Então, toda vez que eu vou usar adenosina trifosfato, isso acontece na presença da água. Um desses hidrogênios acaba sendo liberado. E aí eu vou ter um acúmulo, né? Se eu não conseguir remover, eu vou ter um acúmulo. Eu vou deixar no link aqui, ou no vídeo, né, na descrição do vídeo, o link para a aula de acidose, para a gente entender exatamente como é que isso aqui aparece. Tá? Eu sei que estou falando aqui, muitos de vocês não estão entendendo, porque vocês ainda não viram a aula de acidose. Bom, então eu vou deixar o link lá da aula de acidose, vai ficar bem mais claro o porquê que isso aqui é que vai causar aquela sensação de queimação na nossa musculatura, por exemplo, durante um exercício, né? E o porquê que isso aqui não está relacionado ao lactato, não é o lactato que libera esses prótons de hidrogênio, né? Não é ele que causa essa acidose. Eles aparecem ao mesmo tempo no ambiente, e até por isso que, para verificar a acidose, a gente dosa lactato sanguíneo. Mas não é ele que está produzindo esse cara aqui, é a hidrólise de ATP, tá bom? Enfim, pessoal, então no ambiente sedentário eu tenho uma grande concentração de lactato e uma grande acidose, tudo bem? Já no ambiente ou no estilo de vida ativo, pelos vasos sanguíneos estarem melhor formados, né? Eu tenho uma maior chegada de oxigênio, então o ambiente não fica tão anaeróbio. Não é que não vai ficar anaeróbio, prevalecem ainda os sistemas anaeróbios, mas em comparação ao indivíduo sedentário, ele fica menos. Então, ficando menos anaeróbio em comparação com o estilo de vida sedentário, o que acontece? Eu vou ter uma menor concentração de lactato e uma menor sobra de hidrogênios. Mas o que isso importa para a gente? Importa o seguinte, essa acidose e essa concentração maior de lactato inibem, olha o tracinho aqui, ó, as células do sistema imunológico de atacarem o microambiente tumoral, de atacarem as células tumorais, tá? Então a gente nota aqui, ó, as células que a gente chama de natural killer, CD8, linfócitos T, são células que vão atacar as células cancerosas, pessoal. E por esse excesso de lactato e acidose, essas células são inibidas de atacar o microambiente tumoral. Vocês estão começando a entender a situação? Já na condição de estilo de vida ativo, olha como é que as coisas mudam. Por nós conseguirmos ter uma menor concentração de hidrogênio e menor concentração de lactato, essas células agora elas estão livres para atacar o tumor. Tá? Então isso nos ajuda no combate do crescimento, da proliferação das células tumorais. Olha que bacana, né? Pelo simples fato de nós estarmos contraindo os nossos músculos, a gente está mantendo os vasos sanguíneos íntegros, etc, etc e tal, a gente consegue melhorar o microambiente tumoral, facilitando o ataque do nosso sistema imunológico contra o tumor. Fantástico! Como se não bastasse, dá uma olhada aqui, ó. Esse mesmo ambiente ácido, né, rico em lactato, né, anaeróbio, além de outras moléculas liberadas pelo tumor, pessoal, que vão fazer com que tanto as células Treg, né, os linfócitos T reguladores e os macrófagos na sua forma M2
chega em maior concentração no microambiente tumoral. Fala, pô, mas isso não é bom? São células do sistema imunológico. Infelizmente não, pessoal, porque essas células do sistema imunológico, elas alcançam a área teoricamente inflamada, né? Ou que sofreu um agravo, no caso aqui um microambiente tumoral, ok? Quando é para parar a situação, gente. Então vocês têm uma inflamação. A inflamação ela tem que ter começo, meio e fim, vamos dizer assim. A hora que a gente já solucionou a complicação, eu tenho que chamar células do sistema imunológico para parar aquele ataque. Falar, viu, chega, tá bom, chega, para. Porque senão a gente fica com um ataque exacerbado. Né? Eu vou dar um tiro de canhão às vezes para solucionar um problema pequeno. Então, o sistema imunológico é chamado quando tem um agravo, ele vai lá, ataca, limpa, fagocita o que precisa ser fagocitado, mas tá bom, acabou? Chega. Pode sair agora, que agora a gente vai fazer a recuperação do tecido, enfim, a gente vai dar um jeito aqui na situação. Porém, quando a gente precisa fazer isso, o sistema imunológico chega com as células, né? No caso aqui os linfócitos T reguladores e os macrófagos M2. Só que a gente está vendo aqui uma situação que não foi acabada, uma situação que não foi controlada e esses linfócitos e macrófagos, essas células do sistema imunológico estão por ali. E esses leucócitos estão nessa região. Não era para eles estarem ali nessa ocasião. Eu tenho que continuar atacando o tumor. Eu não solucionei o problema. Então, para vocês verem como o tumor maligno ele age, né? Ele atrapalha o funcionamento do sistema imunológico. Por isso que muitas vezes a gente não consegue impedir essa proliferação, esse crescimento. Já na condição exercício, ou seja, no estilo de vida mais ativo, reparem, a gente não vai encontrar os macrófagos M2 nem os linfócitos T reguladores. Muito pelo contrário, as células de combate, aqui aquela primeira linha de defesa do nosso sistema imunológico, está ativo aqui, está tentando destruir o tumor. Então, mais um ponto positivo para o exercício físico, até mesmo também por controlar a acidose do ambiente, a concentração de lactato. Tá? Então, essa maior chegada de oxigênio permite que a gente consiga favorecer o nosso sistema imunológico em relação ao tumor, sendo que na condição sedentária a gente está vendo que é exatamente o contrário. Bem, e para que a gente consiga esse benefício, pessoal, a gente precisa, como a gente já falou, contrair os nossos músculos. Então, trago aqui para a gente o guideline da Organização Mundial de Saúde, aquilo que a gente já sabe, que a gente já viu em outros vídeos também. Também posso colocar na descrição aqui embaixo, aqueles vídeos sobre o benefício da contração muscular na nossa saúde. Então, não foge à recomendação da Organização Mundial de Saúde. Olha lá, realizar pelo menos 150 minutos de atividade com predominância aeróbia moderada, ou se eu aumentar a intensidade da atividade, eu diminuo o volume, posso diminuir o volume, ou 75 minutos de uma atividade mais vigorosa. Lembrem, para sobrecarregar um organismo, eu manipulo ou a intensidade ou o volume do estímulo. Então, se eu tenho um volume de 150 aqui, é uma coisa. Se eu aumentar a intensidade, eu posso manter ou diminuir o volume. No caso aqui, eu estou diminuindo o volume. Tudo bem, a sobrecarga vai ser a mesma. Certo? É isso que a Organização Mundial de Saúde está tentando falar para a gente. Então, pelo menos 150 minutos de atividade moderada, ou 75 de atividade vigorosa por semana. Atividade com predominância ou com característica aeróbia. Ok? Beleza. Preciso fazer de uma vez só? Vamos relembrar. Não. Posso dividir isso ao longo da semana. De preferência eu divido isso aí ao longo da semana, que vai dar mais ou menos, a primeira condição, uns 20 minutos por dia. Na segunda condição, aqui muito menos, né, gente? Uns 11 minutos por dia. Preciso fazer isso aqui de uma vez só? Também não, posso dividir isso aqui. Então faço 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos e assim vai, até somar os 20. Ou a mesma coisa aqui no vigoroso, gente. Então assim, muitas pessoas não fazem ou não alcançam esse mínimo, né? Porque se a gente parar para olhar hoje e lembrar, é muito pouco. Mas muitas pessoas nem esse pouco fazem. Por quê? Porque não sabem, por falta de conhecimento, por falta de informação. E a nossa obrigação é levar isso para as pessoas. Porque se aqui é os benefícios da contração muscular, faça pelo menos isso aqui, 20 minutos moderado por dia, ou 11 minutos mais intenso por dia. Tá? Não precisa ser de uma vez, pode ser fragmentado. Então eu vou na padaria, vou a pé, já levei 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar, já foi metade do que eu tenho que fazer durante o dia. Se eu apertei o passo, então, já foi a minha cota do dia, beleza, o mínimo, né? Mas já foi, já bati o mínimo do meu objetivo.
tá? E lembrando que o ideal seria complementar isso, então seria um plus aqui, ó, com exercícios de força pelo menos 2 vezes na semana. Então, se eu tiver a possibilidade de fazer um treinamento resistivo na minha casa, ou, melhor ainda, numa academia, pelo menos 2 vezes na semana, melhor ainda. Certo? Então, olha só, pessoal, para que a gente consiga esses benefícios aqui no paciente oncológico, a gente acabou de ver, gente, né? Não precisa muito. Então, o que falta na realidade? Falta informação. Falta informação tanto para nós da área do exercício físico, quanto para o paciente oncológico. Então, se a gente puder levar isso adiante, né, para as pessoas que a gente conhece, e isso aqui vale para todos, não só para o paciente oncológico, a gente pode levar para os nossos pais, para os nossos amigos, né? Enfim, para os nossos vizinhos, para aqueles que a gente tem o maior contato e não fazem ideia do quão pouco eu preciso para ter benefícios com a atividade física ou com o exercício físico.